Bom, pessoal, bom dia para todos. Hoje é o nosso segundo seminário nesse formato online aqui do CDTS. Então, para quem não conhece, o Dr. Luiz Ricardo, ele é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia desde 1992 e professor adjunto do Departamento de Microbiologia Médica e Imunologia da Universidade de Califórnia em Davis, nos Estados Unidos desde 2013. Ele também é coordenador do INCT, Interanóstica e Nanotecnologia e bolsista de produtividade do CNPq. As linhas de pesquisa do laboratório do professor Luiz incluem desenvolvimento de novas moléculas bioativas por meio de tecnologias combinatórias com aplicações diagnósticas e terapêuticas e desenvolvimento de plataformas na área de nanobiotecnologia para o aprimoramento de sensores biológicos e sistemas terapêuticos para o controle de doenças humanas, animais e vegetais. Luiz, eu quero te agradecer de novo você ter aceito o nosso convite. Para a gente é um prazer e uma honra você compartilhar o que você tem feito no laboratório e espero que a discussão seja bastante proveitosa aqui para o pessoal do CDTS. Muito obrigada. Tatiana, eu que agradeço o Morel, agradeço pelo convite. É uma oportunidade da gente mostrar um pouquinho do trabalho feito aqui em Minas, né? Embora eu esteja também em Davis, eu vou falar basicamente o que tem sido desenvolvido aqui no Brasil, tá? O Laboratório de Nanobiotecnologia, ele é a sede do INCT Terranano. E praticamente nós fazemos treinamento de todas as unidades que representam esse INCT, são 16 unidades no país, pegando toda a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. A gente só não tem unidades no sul do país, na região sul. São 16 instituições nacionais, são 11 instituições estrangeiras, internacionais, e 15 empresas que estão envolvidas nessa proposta. Esse laboratório também é um laboratório de referência de nanobiotecnologia do sistema do CISNano, que é essa rede de nanotecnologia do país. Nós somos um laboratório credenciado também. Então, o que a gente faz aqui? A parte principal do laboratório é a tecnologia combinatória. A gente faz toda a parte de descoberta de biomarcadores usando Phage Display Selects. A gente faz isso aqui desde 1999, quando nós implantamos Phage Display, que em 2018 foi prêmio Nobel. As plataformas de biosensores que a gente utiliza, todas essas aí que vocês estão vendo, eletroquímica, ressonância plasmônica, toda a parte de Raman e FTIR, citometria de fluxo, vocês vão ver um pouquinho aqui desse mix e que isso faz parte do nosso laboratório hoje, tentando miniaturizar os processos de diagnóstico. Sobre nanobiotecnologia, além de desenvolver toda a parte de redução dos elementos bioativos, que seriam as moléculas, os peptídeos e ácidos nucleicos, a gente trabalha, então, com aplicações em cima de nanocompósitos, nanofibras, sistemas nanoterapêuticos e drug delivery. Então, a gente tem essa perspectiva de uso também de nanomateriais acoplados a sistemas orgânicos. Dentre outras coisas que nós fazemos é o desenvolvimento de peptídeos bioativos, onde nós temos uma forte indução pela indústria farmacêutica, que temos várias multinacionais envolvidas nesses processos. E dentre elas, por exemplo, tem a AstraZeneca, Roche, Boehringer, Chiesi e assim por diante, tá? São várias indústrias que estão envolvidas nesses processos. Mas por que chama teranóstico, né? A gente produz esses marcadores para atuar em diferentes áreas, desde doenças infecciosas,
câncer, doenças inflamatórias e crônico-degenerativas. Às vezes eu perco a voz e tuço porque eu tenho asma, tá? Então, peço desculpa se falhar um pouquinho a minha voz. Além de ter a parte de doenças inflamatórias, a gente também tem a parte de engenharia tecidual, que é uma área importante do laboratório, que a gente trabalha com a parte de produção de cartilagem in vitro, regeneração in vivo e a parte de implantes. E, por fim, a parte de nutrição, a parte de probióticos e toda a parte de vacinas animais, que a gente também tem empresas aqui, a Merck, a Bayer, tudo está envolvido nessa parte de vacinas animais e a parte vegetal também. Eu estou usando esse slide aqui para mostrar para vocês que como a gente está fazendo essa apresentação de forma digital, da mesma maneira existe uma demanda muito grande por tecnologias convergentes e integradas. O exemplo é o próprio celular que nós utilizamos hoje, onde tem embarcado uma microeletrônica, a parte de nanomateriais, que é a parte do screen que vocês veem, né, com vários sistemas de LED e a parte de quantum dots e terras raras também, que faz com que esses LEDs que essas telas fiquem muito mais brilhantes e com milhões de cores. E a biotecnologia, juntamente com todo esse aparato que vem de química, física, engenharia química e toda a parte de sistemas embarcados de microfluídica. Então, por fim, tem a parte de tecnologia de informação, que são as interfaces e a inteligência artificial. Tudo isso, hoje, é uma demanda crescente para que a gente possa integrar tudo isso. Então, dentro do tema de SARS-CoV-2, a gente sabe da estrutura hoje a gente conhece bem essa estrutura genômica, sabe aonde os processos vão ser interrompidos por algumas drogas, como a hidroxicloroquina, o Camostat, o Lopinavir, o Ritonavir, em regiões, o Remdesivir, onde eles vão atuar especificamente nesses processos do ciclo do Covid dentro do ciclo celular, dentro da replicação do vírus. Bom, a gente conhecendo toda essa parte, a gente precisa saber o que nós vamos detectar deste Covid. Se eu detectar a proteína S da spike aqui, ou o núcleo capsídeo, ou o envelope, qual que é o mais eficiente? Qual que é mais exposto? Qual que é o mais imunogênico? Então, a partir desse processo, você tem duas opções. Ou você faz uma detecção num laboratório centralizado, que hoje é o que coordena hoje o país todo, as amostras são centralizadas num laboratório de grande porte, onde você tem o processamento, tem uma logística de envio, e geralmente demora de 2 a 4 dias. Nesse momento, é o que está acontecendo em todo o país. E existe o point of care, que um dos point of cares que vocês conhecem bem, que é o fluxo lateral, e ele faz em 15 minutos, mas o índice de erro dele é absurdo, né? Eu vou até depois mostrar um slide para vocês mais na frente. A tendência é que a gente não tem nenhum sistema que esteja intermediário, um semi-centralizado, mas capaz de ser disseminado e semi-portátil por todo o país. E é isso que a gente criou. A gente criou um sistema centralizado, e é de grande porte, um sistema semi-centralizado, de pequeno porte, e um point of care, e é isso que nós vamos discutir hoje. Mas é importante a gente lembrar que os métodos gerais de diagnóstico, hoje a gente classifica dessa seguinte maneira. Os métodos antigos, que eram baseados em cultura, obviamente para vírus isso é inviável, a não ser para confirmatório. Até recentemente vocês viram que existe uma correlação do CT, né, do PCR em tempo real, não somente com o isolamento do patógeno,
mas com a capacidade dele de infecção, um CT abaixo de 24, então ele teria uma capacidade maior de infectividade. Então dá para ver claramente que de 15 dias a gente passa para um dia ou menos com essas ferramentas moleculares. Hoje a gente tem o RT-LAMP, tem o RPA, que é o recombinase, mas ainda é muito caro. O LAMP talvez seja mais barato de todos aqui, e por ele ser isotermal, ele também é uma importante contribuição dos sistemas para a gente fazer com que o diagnóstico seja mais eficaz. Desculpe o barulho aqui do carro. No caso, passando para a parte de cromatográfica, a extração hoje, para quem não sabe, ela é muito rápida, é muito simples fazer uma extração numa coluna e eluir e passar no espectrômetro de massa. E isso não gasta mais do que 2 horas. Em nossas condições aqui, ele deve gastar no máximo 15 minutos, para vocês entenderem a rapidez desse diagnóstico. Agora, como você pode fazer isso numa escala, em larga escala, em microplacas de 384 poços, isso aqui transforma-se em alguns minutinhos só cada teste. Passando para o teste de anticorpos, que vocês conhecem bem a parte de imunossensores, tanto de ELISA, imunocromatografia, que é a parte de fluxo lateral, e ensaios de fluorescência, a gente vai de 5 minutos a 1 hora. 5 minutos, raramente você tem um diagnóstico de 5 minutos baseado em fluxo lateral. Geralmente ele demora, para ter sensibilidade, ele demora de 10 a 15 minutos. Isso, com a minha experiência, eu demonstro claramente que, além da falha, em algumas regiões que têm alta umidade. Aqui a gente ainda tem uma parte de sensores baseado em aptâmeros, isso aí a gente tem até uma parceria com o CDTS, com a Fiocruz. Acredito que essa parceria vai se fortalecer de agora em diante, porque sistemas baseados em aptâmeros são muito mais eficazes. Eu não vou mostrar nesse momento aqui, mas desenvolvemos aptâmeros que fazem a busca por influenza, influenza A e B, por H1N1, que é uma influenza pelo Covid. Enfim, é possível hoje fazer uma captura magnética, enriquecendo rapidamente no meio de soro ou na saliva, fazendo com que esse diagnóstico se torne em questões de menos de 5 minutos. Tá? Então, é possível hoje fazer um diagnóstico muito rápido e até associado com essas outras ferramentas aqui, para a gente melhorar a especificidade do sistema. Agora vamos passar um pouquinho para a área de engenharia de peptídeos, né? E a gente usa o sistema de phage display. Vou mostrar por que eu fiz isso, dentro dos 3 sistemas de centralizado, semi-descentralizado e totalmente descentralizado com point of care. Esse entra um point of care, então, primeiramente. O que nós fizemos? Pegamos soros de pessoas convalescentes, com altos títulos. Se você pegar um índice ELISA, e assim, acima de 1 é positivo, teve o Covid. Então, eu peguei pessoas que tinham títulos acima de 100, com altíssimos títulos, e que tinham esses títulos, eles tinham uma soroneutralização importante do vírus, quando feito isso in vitro. Bom, a partir desse momento, nós pegamos, então, esses fagos que têm peptídeos fusionados nessa proteína P3, em um fago filamentoso, que ele tem aproximadamente 8 a 10 nanômetros de largura, 800 nanômetros de tamanho, né? Então, ele fica nessa região aminoterminal do domínio D1 da proteína P3, e nisso a gente faz o que a gente chama de phage display, que é uma seleção de peptídeos randômicos, que estão fusionados ao fago,
e aí ele faz a associação por afinidade ao anticorpo, que é a IgG específica desses pacientes com Covid. E fizemos isso 3 ciclos, e obviamente nós obtivemos mais de 96 clones altamente reativos, e destes, aquele com maior afinidade, 2 estão sendo produzidos para larga escala. Eles já são reagentes por natureza, ou seja, o fago ele funciona como se fosse um sistema de tampão, onde o BSA reage contra ele. Então, você tem que usar um BSA junto com o sistema para você neutralizá-lo, e aí fica só o peptídeo específico que vai sobrar na placa, seja do ELISA ou seja no sensor que a gente desenvolveu. No caso aqui, esse sensor já está em fase de... o governo brasileiro tem uma empresa chamada Ceitec, no Rio Grande do Sul, onde a gente está fazendo toda uma tecnologia embarcada. Essa tecnologia embarcada eu vou explicar para vocês no slide a seguir, mas o que consiste o sistema? Desenvolver um sistema de eletrodo que a gente desenvolveu, onde ele é baseado em grafeno, óxido de grafeno. Ele é feito com um sistema de implante direto em poliimida, altamente flexível e resistente à temperatura. Isso faz com que ele, além de ser altamente hidrofóbico, então, você vê que forma essa bolha, ele não seca essa bolha, né? E ele forma, então, dentro desse sisteminha aqui que vocês estão vendo, aqui é a matriz, onde a gente coloca a nossa sonda, e aqui são os eletrodos de referência e o contra-eletrodo, para que a gente possa, então, identificar quem é positivo e quem que é negativo, neste caso aqui, tá? Então, o que é esse sistema que a gente faz? O que vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos pingando a saliva com um sisteminha já com um sistema para carregar elétrons, e aí você vê um pico aqui em 10 segundos. Tá? A mesma coisa, de novo. Nesse outro sistema, você pinga e ele vai dar um outro segundo pico aqui de oxidação, e depois ele faz a redução aqui, um único pico de redução. E isso foi o que nós criamos como protótipo inicialmente. Agora, o que a gente está fazendo na Ceitec é um sistema, além de ter os nossos eletrodos, que aqueles eletrodos que vocês viram são eletrodos importados, então a gente já tem eletrodos nacionalizados, que foi feito pela nossa equipe. Ele também tem esse sistema embarcado, ele fica conectado tanto por fio ou diretamente por USB no seu smartphone, e você faz a detecção simultânea. Então, esse aqui foi o primeiro sistema, que ele está em fase de o design do protótipo interno aqui. Foi feito tudo com tecnologia de pick and play, porque o problema é que ainda algumas peças são importadas e a gente está tentando fazer isso nacionalmente. Por isso que não vai ser liberado agora. Bom, mas agora vamos mudar então para a área daqueles sistemas descentralizados, semi-descentralizado e o centralizado, onde requer inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem 2 conceitos: Deep Learning e Machine Learning. Aprendizagem por máquina e aprendizagem profunda. São coisas que se associam, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo conceito. Funciona por busca de interações, de padrões, de conexões e de tomada de decisões inteligentes com algoritmos que você vai criando a partir de Você tem que supervisionar. Então, é supervisionado esse sistema. Então, o que requer isso? É difícil até para eu falar, porque requer um grupo de TI extremamente experiente com um grupo de cientistas de dados que trabalham com estatística, de process mining e experimentação. Então, você imagina, eu preciso de um grupo de TI para fazer a parte de inteligência artificial e um grupo de ciência de dados. E eles têm que integrar para tentar colocar isso na forma de linguagem correta, de robótica, de planejamento, de sistemas bayesianos,
suporte de vetores, árvores de decisão e o deep learning. Aí, o que tem dentro desses sistemas? Eu preciso de linguagens, geralmente a gente utiliza o Python, mas a R é muito usada também. Nós temos várias plataformas, a gente utiliza hoje o da Oracle, que é mais robusto, né? Tem as várias ferramentas de development tools. Hoje a gente não usa nenhuma dessas, a gente utiliza a Orange, que ela é muito mais robusta, foi feita por Harvard. E tem as ferramentas de dados, a exploração e visualização e toda a parte de inteligência artificial. Bom, você imagina que tudo isso aqui eu preciso ter uma equipe. Hoje a minha equipe consiste de aproximadamente 12 pessoas de TI e o valor total disso aqui, para que vocês entendam, é quase $1 milhão. Isso aqui é impossível o governo pagar. É impossível. Então, nós tivemos que montar uma estratégia associada com o pessoal que veio da Microsoft para que pudéssemos implementar isso. E qual que é o impacto dessa inteligência artificial na saúde? Primeiro, começa com a vigilância sanitária. Você vai reconhecer padrões inadequados e não conformidades. Você consegue identificar esses processos todos, inclusive logo na entrada dos hospitais, é possível você fazer um monitoramento muito importante nas unidades também ambulatoriais. E o cuidado com a saúde, ele permite você fazer em tempo real otimização de medicamentos, monitoramento de espaço físico, precisão nos diagnósticos, prognósticos e até no tratamento. As políticas públicas nem se fala, porque o reconhecimento desses padrões epidemiológicos, eles vão alterando com o espaço geográfico e tudo mais. E a prevenção também, que vai estar acoplada a essas políticas públicas, você acaba fazendo também o monitoramento, inclusive dos prontuários eletrônicos. Então, o impacto é muito grande, tanto no diagnóstico, porque você tem que conhecer a história pessoal e biológica desses indivíduos, tudo que você puder incorporar. Imagine que temos uma população, e desta população, nos sistemas convencionais padrão, a gente conhece que 25% dessa população está positiva e o resto tudo negativo. Mas, na verdade, quando você começa a usar as tecnologias ômicas, mais inteligência artificial, você reconhece que, na verdade, esses indivíduos eram SARS-CoV negativos e influenza, outros vírus positivos. E, na verdade, você só tinha um grupo de 25% que era totalmente negativo para o SARS-CoV. E isso é importante porque foi exatamente isso que aconteceu quando a gente começou a trabalhar. A gente começava a ver clusters, grupos de pessoas que não tinham nada a ver com o negativo verdadeiro. Aí a gente começou a falar assim, será que isso aqui tem outras infecções? É lógico que tinha. Por quê? Eles entravam no ambulatório e tinham sintomas, mas sintomas muito parecidos. Alguns com tuberculose, alguns com influenza, alguns com outros coronavírus e assim por diante. Imagine o pote, a baderna que é isso. Né? Como que nós vamos fazer isso? Então, qual foi a nossa opção? A gente sabe que o sequenciamento, o DNA, a gente vai diretamente nesse processo aqui, usando PCR, o RT-LAMP, o LAMP específico, ou outras ferramentas de sequenciamento para que a gente possa identificar o vírus. Algumas pessoas utilizam, obviamente, a RT-PCR porque o vírus é um vírus de RNA. Mas aí, eu consigo detectar proteínas? Consigo. O problema é que os sistemas de proteômica, eles levam um tempo muito grande, diferentemente da metabolômica, que é muito curto, porque são pequenas moléculas. E lembrando que isso aqui é o sistema nosso. Isso aqui é o nosso dogma, DNA, RNA, proteína. Só que isso aqui leva aos metabólitos com interação com o ambiente. E a microbiota. Então, tudo isso aqui influencia nos nossos metabólitos. Não adianta você ter uma genética com predisposição, mas se você tem hábitos saudáveis, com certeza vai mudar isso aqui. Inclusive os medicamentos, que vão alterar isso aqui também. Então, nossa opção foi, será que a gente consegue identificar por metabólitos
lipídios, carboidratos e pequenas moléculas proteicas, peptídeos, será que a gente consegue determinar desses 5.000 compostos, 30.000 espécies de lipídios, o fenótipo fisiológico, ou que a gente chama de fenótipo funcional? Então, foi aí que nós adotamos a metabolômica. Por quê? Ela está associada a tanto aos eventos genéticos e epigenéticos, a idade, o ambiente, doenças, drogas, nutrição e o próprio nível de vida. Então, este fenótipo aqui é coordenado por uma série de metabólitos e que isso depende de toda essa interação aqui. Baseado nisso, a gente usou uma estratégia metabolômica, onde tanto com tecido, gases, a gente pode fazer com GCMS, e líquidos, nesse caso a gente usa um LCMS, MS, um QTOF, e hoje a gente também tem já um sistema robotizado de um LCMS triplo quadrupolo, onde a gente pega o líquido, extrai rapidamente, num sistema de 30 segundos, mais ou menos 30 segundos a 1 minuto. Ele é muito simples e faz a injeção direta na massa, pega todos esses espectros, aí entra a parte de inteligência artificial, clusterização, identificação de metabólitos e árvores e criação de vias metabólicas. Então, essa reconstrução, a gente faz isso hoje tudo automaticamente. Tá? Demorou um tempinho para a gente chegar nisso. E eu vou mostrar algumas evidências por que a gente fez isso. A gente começou fazendo isso não com Covid, mas com outras doenças. Eu comecei fazendo, por interesse próprio, a classificação da asma. E não nesse caso aqui, por esse sistema de metabolômica, a gente conseguiu pegar pacientes que são classificados como eosinofílicos, neutrofílicos, paucigranulocíticos e mistos. A gente conseguiu identificar e erramos apenas 4 desses indivíduos todos aqui. Como que eles são classificados hoje? A gente tem que fazer o escarro e tem que ver o tipo de celular que está dentro desse escarro. Imagine o tempo que isso leva para a gente classificar o paciente e ver que tipo de medicamento que é mais adequado. Hoje a gente faz isso em 1 minuto e meio, com 98% de certeza de acerto. Né? E nisso, o que significa isso, esse acerto? Significa que a gente reconhece o metabólito e a intensidade dele. E nós criamos uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão é baseada em tipos de metabólitos, que depois são classificados. Aqui eu estou descrevendo apenas por massa, carga, mas depois que você chega nesse ponto aqui, você tem a classificação correta, sendo que esses indivíduos, 2 aqui, um aqui e um aqui, são aqueles que nós erramos e que nós não sabemos se foi a classificação errada do nosso sistema ou se foi a classificação errada da pessoa que fez isso no laboratório, que fez a parte convencional. Tá? Então, você vê que inteligência artificial é necessário você ter um sistema muito robusto e que ele tem que ser baseado em amostras muito bem qualificadas. Um outro exemplo importante, tudo envolvendo saliva, por isso que eu estou trazendo isso para vocês, é a apneia. A apneia, a gente precisa de fazer polissonografia hoje, tem que marcar numa clínica, encher de fio e fazer um sistema controlado durante a noite toda. Eu tive a ideia de colocar isso, pegar a saliva, porque a pessoa que tem apneia tem hipóxia, daí para diante nós identificamos os metabólitos, definimos quem que eram os controles saudáveis dos doentes. Você vê que eles têm intensidades diferentes também. A gente pode, inclusive, caracterizar a gravidade baseado na oximetria e tudo mais desses pacientes. Daí para diante, olha, você vê que todos os componentes que eu uso hoje para o COVID, eu estou usando para asma e para a apneia. Eles são coincidentes. Então, imagina o tanto de doenças coincidentes que é difícil da gente colocar isso num sistema de metabolômica. Né? Por isso que a gente depois viu que era possível fazer, inclusive, o monitoramento com a metabolômica. Ou seja, os indivíduos que são normais são os azuis
Os indivíduos que são doentes com apneia, é uma doença, estão de vermelho, e esses mesmos indivíduos, quando foram tratados, o que aconteceu? Vieram para a base, onde tem a normalidade. Isso mostra claramente que a mesma tecnologia pode servir para diagnóstico e monitoramento. Daí a gente fez a assinatura metabólica para o COVID. Aqui estão as massas, né, que nós obtivemos, e dá para ver claramente aqui, existem um componente, olha só, falsos negativos, falsos positivos, negativos e positivos. O que vem para a gente é negativo e positivo. E aí eu tenho que descobrir onde está o vírus. Mas só que eu estou trabalhando com metabólitos. Eu não estou trabalhando com o vírus em si. Pode ser que eu tenha algum lipídio, alguma situação, um glicolipídio ou um polissacarídeo que esteja bem descrito para o vírus. Mas nesse caso aqui, o que nós estamos procurando, né? Vamos dar um exemplo aqui. O positivo com o falso negativo, eles deveriam estar juntos. Então, é o rosa com o vermelho. Então, se você olha aqui nesse caso aqui, ó, rosa e vermelho estão alterados. E o falso positivo, que falso positivo é em outra tecnologia, com o negativo seria o azul claro com azul escuro. E eles estão aqui. Então, este metabólito específico eu conseguiria separar. Só que isso aqui é uma combinação de sistemas, onde depois eu pergunto, a PCR errou? A gente tem hoje certeza que errou. Por que motivos? A pessoa foi pré-sintomática ou assintomática, e ela tinha títulos baixíssimos, e abaixo de 10 moléculas é impossível você detectar num sistema de SWAB, porque o SWAB é totalmente diluído. Então, a PCR erra cerca de 15% a 20% no país. Não é o diagnóstico de certeza hoje, é o diagnóstico de certeza. Mas com a minha experiência, é que nos primeiros 3 dias, o erro é de 30% a 40%. Do terceiro dia para o 10º dia, ele passa por 15%, de 10% a 15%. Então, para mostrar para vocês que essas assinaturas metabólicas são associadas ao PCR, isso faz com que a gente continue errando um pouquinho, mas mostrando que é possível, sim, melhorar. Como que eu estou fazendo, então? Todas essas amostras eu passei na proteômica e estamos pegando o vírus, as proteínas virais, e mostrando onde o PCR errou. Então, aí nós vamos melhorar nossas assinaturas metabólicas para atingir quase 100%, que esse é o nosso próximo etapa aqui. Por enquanto, eu ainda estou nesse processo. Então, agora vamos mencionar um outro sistema. O sistema de metabolômica, ele é de alta resolução e muito rápido, mas de laboratório centralizado, porque o equipamento custa R$1 milhão. Já no sistema de reflexão total atenuada com infravermelho e transformada de Fourier, a gente tem um sistema muito mais barato em comparação com o sistema de espectrometria de massas, onde nós temos, na verdade, nós temos um sistema de CCD, um detector, com uma fibra óptica, e onde está a nossa pastilha, onde vai estar imobilizado o nosso processo aqui, e o nosso sistema é exatamente esse aqui. A luz passa do laser, passa aqui, reflete e fragmenta isso, né? Esse aqui é o sistema da saliva, onde a gente tem todos esses processos aqui, vocês vão ver daqui a pouquinho, num vídeo, e dá para ver claramente que nesse sistema aqui, nessa região aqui é onde está o vírus, tá? Nesse localzinho aqui onde está o vírus. Mas essa região que a gente chama de amida 1 e amida 2, onde tem as double bonds, e nesse caso aqui a gente tem todos os carboidratos também nessa região. Esta região aqui é uma região que a gente chama de muito ruído. É muito complicado a gente usá-la para ter um efeito importante na inteligência artificial, mas ela tem que ser usada com parcimônia e a gente tem que saber usar isso aí. Então, o que a gente fez? Foi uma patente depositada, né? A gente criou, então, um diagnóstico com inteligência artificial com a saliva, com o financiamento de uma empresa,
Biogenetics, com financiamento do MCTIC, hoje MCTI, e, obviamente, utilizando o nosso sistema do INCT, onde nós temos 16 unidades no país que nos fornecem amostras de todo o país. Então, baseado nisso, nós fizemos o quê? A própria pessoa faz a autoamostragem com solução salina. No caso, se a pessoa não tiver saliva, vocês sabem que mais de 10% da população não produzem saliva suficiente. Isso é impressionante, mas é verdade. Então, nós temos aqui, nós podemos misturar essa saliva ou não no etanol para favorecer a rápida evaporação. Ele é não invasivo, na verdade, pinga nas pastilhas, coloca no equipamento, faz o perfil espectroscópico e, em alguns minutos, a inteligência artificial solta o resultado. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, é a média dos positivos e dos negativos. E dá para ver claramente as diferenças entre... Estão ouvindo bem? Estou tendo algum barulho aí, mas tudo bem. Eu espero que estejam ouvindo. Aqui que vocês estão vendo o que é de vermelho é o negativo, o que é azul é o positivo. Então, vocês veem que tem uma região que eles se intercalam, né? E, para isso, a gente precisa de uma inteligência e um deep learning para conhecer esses processos e esses mecanismos de erro. Então, você vê essa região aqui que eu falei para vocês, é a região de maior ruído e a região mais complicada de trabalhar. Mas, mesmo assim, daqui até os 4.000, tem aproximadamente 1.800 pontos que são investigados por inteligência artificial. Aqui, então, é o teste. Vocês vão ver, foi um filmezinho criado pela empresa para nos ajudar a mostrar isto. Então, nós vamos colher a saliva. É um tubo Falcon de 15 ml, a pessoa cospe de maneira simples, higieniza o tubo, depois pega, se a pessoa quiser fazer o gargarejo, pega 2, 3 ml de solução e coloca na garganta, faz o gargarejo. Quando a pessoa não tem a saliva, e volta de novo para o tubo. E esse fluido vai diretamente para o equipamento. Com que ele é pipetado, vocês vão ver agora, numa câmara de fluxo, ele é pipetado numa pastilha que nós desenvolvemos. Essa pastilha, vocês vão ver agora, ela está pingando, forma uma bolha, ela está em cima de um processo de aquecimento onde ela seca a saliva e vira para o sistema fotônico e em 30 segundos faz a análise. E nisso você tem aquele perfil que nós mostramos para vocês. Tá? Então, isso é o nosso diagnóstico. A comparação com outras tecnologias dá para ver claramente aqui, olha, o PCR no início 70 amostras de 250 pacientes teve 93% de detecção, mostrando que errou 7%. O escarro, 72%. O suave nasal, 63%. Orofaringe, 32%. Então, quando você mistura suave nasal com orofaringe, você está diluindo isso aqui. Então, você vai acabar pegando vai ficar em torno de 50%. Tá? Depende da quantidade de vírus que você tenha no suave nasal. Muitas pessoas não estão fazendo mais orofaringe, só por causa disso aqui. E, obviamente, essa parte de fezes e sangue e urina não tem significado nenhum. O diagnóstico imunológico, vocês vão ver aqui no slide seguinte, que ele tem uma acurácia muito baixa, devido ao problema de sensibilidade da técnica de PHGN e IgG. Isso tem sido motivo de várias publicações que vocês vão ver. No nosso diagnóstico fotônico, a gente atinge uma sensibilidade até razoavelmente alta, mas uma especificidade mais baixa. Por quê? Por causa que a PCR também pode ter errado. É o caso aqui que nós estamos mencionando.
E nós estamos falando de saliva, que está tá intermediário, entre 90% e 70%, tá? Também, próximo disso aqui, né? Agora, só para vocês entenderem a comparação do ELISA com a RT-PCR, olha aqui, são 9 ensaios realizados no país. Olha que coisa, varia de 56, 55 a 85%. Isso vai depender de quê? Vai depender de onde, da época que foi retirado, né? Isso é um ensaio especificamente para IgG, porque não dá, a IgM falha demais. Tem outros que nem fazem IgG, impressionantemente, né? Alguns assintomáticos, uma boa parte deles, eles não produzem nem IgM nem IgG. Então a gente tem visto isso aí. Embora a especificidade seja alta, a sensibilidade é muito baixa. E aí eu faço uma comparação para vocês aqui do ATR-FTR com o RT-PCR. A gente está detectando a presença do vírus. Ele é um equipamento de R$100 mil aproximadamente, enquanto que na PCR você precisa disso aqui. O RT-LAMP, ou o LAMP sozinho, ele fica muito mais barato. Mas mesmo assim, com a quantidade de reagentes que requer, acaba ficando mais caro e que vai ficar entre 70 a 130 reais, mesmo com LAMP. No caso aqui dos nossos reagentes, é muito pouquinho. O substrato e o calibrador usado no sistema, que a gente mistura, ele simplesmente é isso aqui, alguns centavos. O problema maior é a inteligência artificial, que você paga para hospedar um site onde várias pessoas estão usando simultaneamente, e esse site geralmente é muito caro. Então, dividindo, quanto maior o uso, mais barato vai ficando, e a tendência é que fique em torno de R$70 no custo final desse processo, tá? E esse aqui em torno de R$200 ou R$250, porque o laboratório vai querer tirar alguma coisa, uma vez que isso aqui é o custo operacional, sem contar todas as despesas de mão de obra direta, indireta, e a parte de taxas, né? Impostos pagos. Então, a acurácia média aproximada, e nós fazemos com esse sistema aqui de 500 a 800 amostras por dia, com saliva, dá 1 minuto e meio, e aqui a gente pode fazer até mais, dependendo se você tem a placa de 384. Mas para ter uma placa de 384, aqui é 96, desculpa, você precisa de um robozinho. Em resumo, a tecnologia ela é portátil, porque você pode levar esse equipamento, ele é muito pequeno, para qualquer lugar, basta ter uma energia. Você não necessariamente precisa de um NB3, basta um NB2, nível de segurança. A gente tem um sistema também que esse mesmo processo é utilizado para outras doenças, isso é mais importante. As assinaturas espectrais elas ficam prontas em 1 minuto e meio, com 8 microlitros. E na tecnologia ele pode ser disseminado via LACENS, via ambulatórios, com a quantidade de até 800 amostras por de saliva, ou se quiser fazer SWAB, ele demora mais, aí diminui pela metade. O SWAB ele ele requer 3 pipetagens no mínimo para que a gente faça a mesma coisa. E do LCMS que a gente fez, o valor é muito alto, né? Exige-se uma centrífuga com placa para extração, mas a capacidade de processamento é um absurdo, né? É muito grande. É de 1.500 a 2.000 amostras por dia, e você tem mais ou menos 1.200 metabólitos, em média, com a significância de 70 metabólitos por Covid. Esse é meu último slide. Só para terminar, a parceria público-privada, sem ela, seria impossível fazer essas 3 tecnologias. Impossível no momento, em 2 meses que nós executamos isso. É uma coisa absurda, né? Em 2 meses a gente fazia uma pesquisa de que às vezes demora anos.
Então, teve que ter um investimento pesado, não somente de equipamentos, mas de bolsistas e de um sistema de TI extremamente robusto. Tem uma vantagem competitiva, você tem que apresentar sempre tecnologias que têm vantagens competitivas e que têm cronograma muito bem feito com metas e valores. Senão você não consegue atrair o parceiro privado. Tem que ter uma visão empresarial de longo prazo, com entregas programadas, caso você queira. Você tem que aprender a trabalhar com empresas. A empresa não faz projetos acima de 12 meses, raramente ela vai para 24 meses, mas a não ser que você tenha entregas muito bem programadas. E quando eu digo entregas, são metas bem estabelecidas com algum protótipo pronto em poucos meses. Quando eu falo poucos meses, é de 2 a 3 meses. Não pode falhar. Falhou dentro do contrato, fala que eles não são obrigados mais a financiar. Então, para vocês verem como é que você tem que aprender a trabalhar como se fosse uma empresa privada. Existe também, exige-se, na verdade, da equipe, uma equipe bem estruturada e com uma infraestrutura multidisciplinar, e graças a Deus nós tínhamos isso. Físicos, químicos, biólogos, biomédicos, dentistas, temos de tudo na nossa, engenheiros eletricistas, mecânicos, engenheiros biomédicos. Isso tudo faz parte da equipe, mostrando que existe uma integração. A inovação é uma questão essencial, tem que ter um niche para assessorar, ou uma empresa que dá o assessoramento, né, sobre essa questão. As questões regulatórias vocês têm que conhecer para você saber como que você deve implementar isso no mercado e não infringir leis, nem processos. E o convênio ele tem que estabelecer royalties e direitos de exploração econômica, porque senão não tem o efeito desejado pela empresa. Por isso que a parceria, por isso que o título fala a indução por parceria público-privada. Sem isso, a gente não teria esses 3 diagnósticos. Eu quero agradecer, então, esse é o apoio financeiro que a gente tem no laboratório para esses instrumentos que nós mostramos para vocês. Eu deixo à disposição aqui, eu vou parar de compartilhar a minha tela e podemos... eu posso voltar a qualquer momento. Fico à disposição para perguntas. Oi, Luísa, que Ana consegui voltar, finalmente. Foi uma excelente apresentação, muito obrigada, né? A gente tinha pensado inicialmente em fazer as perguntas pelo chat, mas eu acho que a gente consegue fazer uma coisa organizada também, abrindo o microfone das pessoas, para a gente conseguir fazer uma coisa mais intimista, assim, e facilitar um pouco a vida de todo mundo. Então, os microfones serão abertos para quem quiser fazer perguntas, mas a gente pode começar com a pergunta do Salvatore, que já está aqui no chat, e ele fala, te parabeniza pela apresentação, né? E pergunta que fala que essas metodologias que você apresentou envolvem equipamentos caros e complexos e que muitas vezes não são acessíveis na maioria dos hospitais, né? Exceto para algumas grandes redes diagnósticas. E a pergunta dele é qual a perspectiva que essas metodologias caras podem ser aplicadas no SUS? A pergunta ela é muito boa, excelente, na verdade. Realmente o espectrômetro de massas só para grandes laboratórios e centralizados. DASA, são grandes laboratórios como DASA, Fleury e Pardini, assim por diante. Agora, o FTIR, ele é um equipamento de médio custo, eu digo médio porque R$100 mil hoje, ou $16 mil, de médio custo, ele custa $16 mil. Ele não é um custo exacerbado, considerando que você não usa reagentes. Você não tem que comprar outro reagente, tem que usar a pastilhinha e trabalhar com um sistema que não é só para COVID, lembrando, ele serve para outras doenças. Foi feito para DPOC, para Zika, para dengue, para asma e assim por diante. E agora COVID. Então, é importante dizer que ele não serve apenas
para doenças infecciosas, serve para doenças crônico-degenerativas. Inclusive, a gente utiliza hoje ele para diagnóstico do câncer de mama, triagem. Ele vai ser lançado no país aí, logo, por causa do Covid, acabou atrapalhando, mas tem uma patente também depositada sobre isso, e a gente acredita que isso vai ser importante, esse equipamento para o SUS, porque ele pode ser realmente disseminado pelo próprio governo, não é um custo operacional, basta ver o que o governo está gastando com esses fluxos laterais que não funcionam, e você pode disseminar isso. Imaginem que 320 cidades do país têm acima de 200 mil habitantes. Isso dá aproximadamente uma população de 130 a 140 milhões de pessoas. Mais do que os 50% da população você consegue atender se você disseminar essa máquina para esses locais. Então, é possível, sim, não é uma tecnologia cara, porque ela não requer reagente, tá? Essa é meu entendimento. Agora, aquele do smartphone que nós fizemos, ele é para realmente fazer diretamente com o médico no seu escritório, né, no seu atendimento, onde ele possa jogar isso. Pode estar com inteligência artificial? Pode também. Porque o nosso sistema, o próximo sistema, ele é também com inteligência artificial que está vindo aí. Legal. Não sei se eu respondi. Não, acho que sim. Se Salvatore quiser mais algum comentário, é só... Faz tempo que eu não vejo o Salvatore. Um bom amigo. A Marta também faz uma pergunta, acho que você meio que já respondeu, levando em consideração a complexidade dos testes, qual seria a chance delas serem absorvidas pelo SUS muito fácil, com seus laboratórios pouco aparelhados, né? Acho que vocês viram aquele videozinho, mostra claramente a complexidade do processo é mínima, né? Você pinga na pastilha e deposita no aparelho e joga a pastilha fora, porque ela não precisa ser reutilizada e nem vai ser possível reutilizada. Ela tem um filme na superfície onde ela faz com que aquela bolha fique presa. Depois, se você tentar lavar, você tira o filme e aí ela não funciona mais. Aí você começa a perder. Eu sei que tem pessoas que vão tentar reutilizar a pastilha. Eu mesmo tentei, mas não consegui. Imagino. Bom, o Morel também faz uma pergunta aqui, né? Te parabeniza pela sua apresentação e pela qualidade do seu programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E parabeniza a sua universidade, né, que desenvolveu bons e eficientes mecanismos para nutrir as parcerias público-privadas. E fala um pouco, dizendo que a Fiocruz, como autarquia, enfrenta algumas dificuldades nesse item e que é possível que a gente possa aprender um pouco com a universidade alguns pulos do gato. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tema que interessa bastante a gente. Então, eu tenho um seminário que eu dou para o pessoal nos Estados Unidos, que é a parte de design thinking, de como pensar e fazer um design e de pesquisa. É uma aula, na verdade, que a gente tenta ensinar como que a gente tem que atrair a empresa para dentro e como fazer com que a gente tenha um projeto viável, obviamente acoplando a pesquisa básica. A gente não pode esquecer que a pesquisa básica é importante, mas ela tem que estar acoplada a uma aplicação, uma visão futura. Se você não tiver uma visão futura, não tem como você dar esse pulo do gato. Então, a gente precisa, sim, de organização. Então, a empresa conseguiu contratar um cara que veio de um laboratório privado para me auxiliar na gestão do projeto. Isso é muito importante, gestão de projetos, com metas, deadlines. As pessoas começaram a trabalhar em escala industrial. É totalmente diferente hoje. O laboratório passa a ser uma continuidade, e é público, hein? O legal é isso. E tudo validado com procuradora, tudo esquematizado, as pessoas recebem bolsas. Isso é muito interessante. A gente demorou um tempinho para
a aprender esse esquema. É um esquema muito importante e eu acho isso que vai reger. Inclusive, eles me chamaram na UC Davis também para fazer isso. E por isso que eu sou professor lá também. A gente tenta implantar um sistema associado com as empresas do Vale do Silício. E aquilo ali é mais fácil ainda, porque o Vale do Silício, basta você vir com uma ideia e lançar que eles começam já a montar uma empresa e uma startup. É impressionante lá. Aqui é mais complicado, né? A nossa questão de inovação, a gente não sabe que a inovação ela é travada. Como que é travada? Você desenvolve uma patente, mas você não mostra para a empresa que aquela patente realmente ela tem efeito, porque você desconhece o mercado. Então, a partir do momento que você começa a fazer um valuation do seu processo e ver os competidores, aprender a parte administrativa, né? É como se fosse... Você tem que aprender a fazer um MBA, né? Que é a única maneira de você considerar todos esses processos econômicos e administrativos dentro da sua pesquisa. Então, isso é um aprendizado que todos os pesquisadores deveriam ter. Legal, é uma mudança de paradigma mesmo, né? Eu acho. Luiz, o Salvatore pergunta aqui que como eles também estão envolvidos em desenvolvimento de biosensores, ele queria saber se você pode informar o nome da empresa gaúcha que está envolvida no desenvolvimento desses sensores. Sim, é a empresa nacional, é CEITEC, C-E-I-T-E-C. CEITEC, se quiser, depois pode me escrever que eu passo os contatos. Ele é uma empresa que tem tecnologia embarcada, brasileira, parcialmente brasileira ainda. Tanto é que eu estou ajudando eles a montarem as estruturas, porque a minha equipe que está instruindo eles a montar toda a parte de microeletrônica, na minha parte que eu coordeno. Porque eles têm uma parte embarcada lá com a parte de rastreamento de bovinos, que é totalmente diferente do que a gente faz, né? A gente usa também a parte de antenas, que a gente chama de antenas com ondas acústicas e eletrônicas, né? Então é possível fazer isso aqui, mas nosso foco nesse momento está nesses 3 processos. É CEITEC, viu, Salvatore? Legal. A Fabrícia pergunta, diz aqui que a gestão de projetos é uma peça fundamental para o êxito das parcerias e que muitas vezes os pesquisadores são resistentes a essa gestão. Então ela pergunta como foi esse processo para você. Continua resistente. A verdade é que parte da universidade ainda está arraigada no sistema anterior, antigo, igual isso aqui. Nós estamos fazendo uma sessão ao vivo. E muitos professores não querem nem fazer sessão ao vivo, mas são obrigados. Agora, eu estou pensando o seguinte, imagina na pesquisa que envolve financiamento externo. Eles falam que eu estou sendo comprado pela empresa, Eu acho que isso aí não é a compra. É simplesmente nós estamos rebolando para não ficar na dependência governamental. Isso acontece nos Estados Unidos. Hoje, 40%, eu posso dizer, vem do NIH, na nossa instituição lá, e do NSF, e os outros 60% é de empresas. E eles investem pesado, porque, por isso, graças a isso, que tem um Vale do Silício ali, que vem pessoas sendo estimuladas diariamente. Você vai em Berkeley. Berkeley é uma coisa que eu peço que todos vejam, tanto a parte do início das startups e depois quando você vai para uma aceleradora. Você tem lá o sistema da Surtadia Center, que é onde está as startups, que você tem o treinamento para ser não somente inventor, mas ser como é que fala? Um empresário. Depois você vai para o Skydeck, que é uma aceleradora. Aí você vê na estrutura deles, eles fazem competição interna dentro da instituição e fala, a empresa tal colocou um produto aqui, ele quer saber quem que vai dar uma solução para isso aqui, depois uma proposta. Aí eles entram numa competição interna, os 2 que levarem
em 12 meses tem que implantar com recursos da empresa. Isso é uma coisa que não existe no país, aqui no Brasil. Né? Aí você vê, quando você vai para aquela empresa Plug and Play, lá em Palo Alto, é do mesmo jeito. Veio o pessoal da academia para dentro da Plug and Play, tem 200 microempresas lá sendo lançadas, dentre as quais várias são unicórnios que têm mais de $1 bilhão já, e vocês conhecem várias delas. Né? A Dropbox veio de lá, na Plug and Play, e assim por diante. Obrigada, Luiz. Realmente é uma maneira muito diferente de operar, né, do que a gente faz aqui no Brasil. Nós temos que reaprender, temos que abrir a cabeça, inclusive dos procuradores, porque o procurador tem que entender que não dá para você imagina, você vai fazer um remédio, e você tem um remédio muito bom, você vai lá e fala assim, Rocha, eu tenho um remédio legal. Funciona? Você fez o pré-clínico? Não, não fiz não. Fiz só um pré-clínico aqui, fiz com um camundongo. Ele falou, não, você precisa fazer em 2 roedores, depois fazer num outro mamífero maior. Depois, quando você fizer o toxicológico, aí você conversa comigo quando você estiver na fase 1. Clínica. Aí você fala, poxa, preciso fazer tudo isso? Eu não sabia. Aí você fala assim, mas a empresa não pode financiar o seu medicamento? Pode, mas ela vai ficar com praticamente tudo. Então, a mesma coisa funciona para diagnóstico. Então, se você não tiver este conhecimento de como partir do niche para o empreendimento, essa lacuna que todo mundo perde no Brasil. Por isso que nós não estamos inovando devidamente, porque a lacuna entre a patente, que foi depositada, às vezes, precocemente, e o empreendedorismo. Essa lacuna aqui tem um monte de fases, e que as pessoas não sabem disso. Uma hora podemos falar só disso aí para você. Nossa, isso daria acho que um seminário inteiro. Assim, é um assunto que para a gente também é muito interessante. Inovação e empreendedorismo é um seminário completo, mostrando etapas de como você vai empreender. Legal. Quem sabe a gente vai convidar você de novo ainda esse ano, Luiz. Acho que é um prazer. O Danilo faz uma pergunta aqui, também te parabeniza pela apresentação, e ele pergunta aqui, diz que você mencionou que grande parte do custo do teste está no serviço de processamento dos dados usando inteligência artificial. Ele queria saber qual é o serviço utilizado. Naquele gráfico que eu mostrei para vocês, mostrando inteligência artificial com a parte de estatísticos, os data scientists, né? Então, você tem o cara da TI, que faz a inteligência artificial, e os cientistas de dados. Além desses, que você tem que pagar royalties para eles, você ainda tem que pagar o SQL Server, você tem que pagar a Oracle, você tem que pagar os sistemas embarcados da inteligência artificial. Isso tudo tem custo. Esse custo operacional, além do lucro da empresa, fica em R$70. Aquele lucro, mais os impostos. Quando você coloca tudo isso que a gente não sabia, né? Você vem cá e fala assim, a pastilha custa 2 centavos, e isso aqui custa... eu não uso mais nada, eu uso só um equipamento de R$100 mil, mas você não tem que depreciar esse equipamento. Eu estou falando igual um empreendedor, porque, na verdade, você acaba virando. Você tem que aprender a entender custo e fazer o que a gente chama de valuation. Valuation é quanto que vale o seu processo no mercado nacional e internacional. Aí você tem que ver todos os seus competidores. Se tem alguma quebra de registro de patente, é bem complicado. Bem complicado. Você tem que ter uma empresa, um nicho muito bom. E, geralmente, os nichos brasileiros, eles sabem escrever um pouquinho da patente, mas eles não entendem do mercado internacional. Isso não é exceção, é regra. Uhum. E o que acontece hoje é que nós precisamos dar outro pulo nos nichos, ensiná-los ao mercado internacional. Mas quando você ensina, o pessoal vai embora para uma empresa privada para fazer consultoria.
É verdade. O Tiago Moreno pergunta aqui se existe alguma diferença de sensibilidade na saliva de pacientes graves, intubados e de casos autolimitados. Existe, depende do que você está perguntando, assim, olha, se às vezes a pessoa já não está nem mais com Covid, ele já está, já debelou o Covid, já saiu, ele está com um processo inflamatório, como se fosse uma septicemia, e grave, com infecções bacterianas, por isso que usa azitromicina. Você pode usar, no primeiro momento, a ivermectina, hidroxicloroquina, tudo, mas depois que você passa da segunda fase, aí é dexametasona, aí entra outros procedimentos, e até aqueles anticorpos inibitórios dessa cytokine storm. Por exemplo, a tocilizumab, que é anti-L6, e assim por diante. Né? Então, são coisas diferentes. Detecção da sensibilidade, ela ocorre até os 14 dias. Bem, mas tem pacientes que ficam até 28 dias, ninguém sabe por quê. A gente não sabe. Alguns pacientes realmente têm uma permanência do vírus por mais tempo, e tem outros que só têm IgM e não tem IgG positivo. Tem outros que só têm IgG primeiro e não tem IgM. Então você fala assim, o que essa doença é? A gente precisa aprender ainda muito, não sabemos direito. Uma das alternativas que nós fizemos aqui, que isso vai estar logo, vocês vão estar sabendo, é fazer um monitoramento pela saliva também, mas vou explicar isso no próximo momento. Legal. Thiago, se você quiser mais algum detalhe, você pergunta aqui de novo. O Paulo faz a seguinte pergunta, Luiz, também te parabeniza pela palestra. E a pergunta dele é, com a sua experiência lá fora, você consegue imaginar um caminho para incentivar a criação de startup nas universidades e institutos de pesquisa? Sim. E eu fiz um projeto com a fundação da universidade aqui, e eu atraí uma aceleradora de empresas para dentro, onde ela vai também fazer investimentos. O que a gente quer fazer? Eu estou querendo imitar a Berkeley, eu estou copiando, não vou inventar a roda, estou copiando a roda. E, na verdade, nós vamos começar a fazer o treinamento das pessoas que têm vontade mesmo de criar, que são inovadoras verdadeiramente, porque tem gente que fala, eu quero entrar nesse processo, mas a pessoa tem que ter essa inventividade, essa capacidade criativa naturalmente, porque a gente pode ensinar e o ensino tem a ver com o background da pessoa. Quanto mais você lê, mais background você tem, mais capacidade você tem de inovar. Mas tem gente que não tem capacidade inovadora. E a pessoa tem que ter consciência e obviamente ela vai ser selecionada nesses processos, né? Eu já vi várias coisas que eu fiz parte de avaliar esses centros de incubação de empresas. Então, com certeza, a inovação, tem gente que está copiando, você vê claramente. Eu peguei uma pessoa copiando de outra pessoa no Brasil, e o cara estava infringindo um monte de leis, e eu, por um acaso, eu estava no comitê de assessoramento para avaliar essas incubações. E falei, meu Deus, a pessoa está copiando e está infringindo leis. Eu falei, eu não vou compactuar com isso. E, obviamente, a pessoa foi descartada. Mas tem condições, viu? Eu queria aproveitar esse gancho também e te perguntar como é que você começou esse processo de conversa, né, com essas empresas? Se para você esse senso de empreendedorismo sempre foi natural, sempre foi fácil, se você enfrentou muita dificuldade assim, com esses preconceitos que a gente tem, né? Eu, por exemplo, na faculdade, eu aprendi a fazer pesquisa. Não tinha nenhuma aula que não fosse voltada para
ensinar os alunos a serem pesquisadores, né? Eu fiz biologia. Então, até os alunos que eram estagiários de empresas privadas eram, de certa forma, mal vistos, né? Dentro da sala de aula. Então, eu vou te contar a minha história. Em 1995, eu comecei a estruturar uma empresa com alunos. E os professores todos me boicotaram, fizeram denúncia. Olha isso. Em 95, hein? Fizeram denúncia formal para o MEC, falando que eu estava descumprindo minha dedicação exclusiva. Aí eles tentaram ir no meu laboratório em horários muito diversos. Eu estava sempre lá. E aí eles falaram assim, não temos como acusá-lo, porque ele está no laboratório, está orientando e está dando aula. Aí foi o seguinte, imagine isso, em 95, né? E eu fiquei como persona não grata no meu instituto por uns 3, 4 anos. Até as pessoas entenderem que eu estava trazendo recursos externos para dentro da universidade e dando bolsa para as pessoas. Dando bolsa, colocando equipamentos. A primeira empresa que investiu na universidade comigo, em 1993, foi hoje Sadia, foi BRF, né? Foi a Sadia. Pois, na época, se eu ajustar, R$2 milhões. Nossa. Isso é uma coisa, assim, inimaginável. Como que eu consegui convencê-los a colocar em 93? Nenhuma empresa brasileira fazia isso, né? Então, quer dizer, é possível, sim, mas você tem que... Aquilo que eu te falei no começo. No final, você tem que prometer e entregar. Uhum. E tem que ser coisas que são factíveis, entregas muito importantes, e você tem que influenciar o sistema dele. O que aconteceu na época, para você entender? Eu implantei um sistema genético para a empresa deles, via UFO, e eles tiveram, naquele ano, em 12 meses, um faturamento a mais de 8%, quando a empresa faturava R$400 milhões. Nossa. Isso quer dizer o quê? Eles me deram os 2 milhões com o maior prazer. Nossa, muito legal. A gente tem que ter uma visão de mercado, senão você não consegue atrair a empresa. Não adianta. Tá? É verdade. Tem que conhecer o mercado e tem que saber se o seu produto é fácil de ser disseminado. A Fabrícia pega um gancho aqui, afirmando que nem todos os pesquisadores têm essa habilidade para empreender, né? Mas que as instituições públicas têm que apoiar aqueles que têm essas habilidades. Então, a pergunta dela é: como você vê o papel das agências de fomento brasileiras nesse movimento de empreendedorismo? Ou as agências de fomento, elas devem ser estritamente voltadas para a pesquisa básica? Não, na verdade, há muito tempo, desde 2002, que o governo tem estratégias. O Morel saiu, mas ele poderia até me falar também disso aí. Mas o governo tem estratégia desde 2002 de inovar, de melhorar a capacidade produtiva do país. O que ele privilegiou na época? Só patente. E não adianta ter patente se você não consegue ter produto no mercado. Então, este é o nosso dilema. Privilegiou, a gente conseguiu aumentar, fez NITs, né, núcleos de inovação tecnológica, conseguiu implementar as tecnologias, conseguiu fazer com que as pessoas tivessem mais patentes. Agora eu te pergunto, das patentes depositadas, quantas são produtos no mercado? E lá nos Estados Unidos eles têm uma métrica de cada 100 patentes, ou cada 1.000, quantas entram no mercado. Aqui não tem essa métrica, né? A gente precisa aprender que não adianta você ter uma patente se você não vai ter produto. Tem gente que está patenteando só para ter no currículo. E eu conheço algumas pessoas. Porque você vê que aquele produto... Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Você imagina que você pega esses medicamentos que são com outra finalidade, repurposing.
né? Drugs. O reposicionamento de drogas. O que significa isso? Você pode patentear isso? Poder pode. Tem valor? Não. Ah, mas por que não tem valor, Luiz? A droga já existe no mercado. A pessoa usa se ela quiser. E aí, você vai, patenteou, a pessoa está usando e não tem como você monitorar o mercado. Se está usando por causa daquilo. Este é o problema de reposicionamento de drogas. Ela só serve para você publicar e ajudar o mercado, mas você vai ajudar a empresa que liberou aquela droga. Isso está acontecendo em diversas áreas, viu? Em diversas áreas. Então, essa questão de mudar o que é patente verdadeira e que vale a pena investir, o NIT tinha que avaliar isso com muita, assim, bem afinco mesmo. Saber o que é o valor daquilo para o mercado, se aquilo vai se transformar em produto e como que ele poderia se transformar. Caso contrário, vocês vão ter patente para pôr no currículo. E isso é o que o Brasil tem hoje, a maior parte. Infelizmente. É verdade. O Paulo faz uma outra pergunta aqui. Se haveria possibilidade de uma startup de fora da Federal de Uberlândia ser incubada dentro da universidade? Precisaria ser totalmente presencial, porque ele acredita que a Biominas não é 100% presencial. A Fundação Biominas, ela não é 100% presencial e tem aquela questão das empresas associadas e não incubadas. Você fica com toda a infraestrutura administrativa, mas você não precisa estar localizada em tempo integral na incubadora. E isso acontece em qualquer incubadora, em Campinas, Biominas, em Santa Catarina e Florianópolis, que é, para mim, a melhor e maior incubadora do país, hoje. É a melhor, sem dúvidas. Mas tem também em Curitiba, tem na Bahia, no Cimatec, tem um Parque Tec lá maravilhoso, em Salvador, que também tem um direcionamento muito interessante, que eu acho que isso aí eles acertaram, eles estão com uma visão muito próxima do que deve ser o Cimatec Senai, né? Então, tem sim, eu acho que isso está acontecendo agora em todos os lugares. E a tendência a não ser 100% presencial. Legal. A Mariana aqui faz uma outra pergunta. A Mariana, que bom vê-la. Te dá parabéns, né? E a pergunta dela a negociação com o governo do kit diagnóstico para Covid para o SUS veio por meio da sua startup ou veio via INCT? A negociação do kit veio via INCT, que já tinha acordo com uma empresa, não é startup, não. Empresa normal. Empresa de médio para grande porte. Então, o que acontece é que eles tiveram que dar um aporte financeiro via FINEP. A empresa deu um aporte de 2.800.000, e o governo deu 700 mil reais. Foi só isso. 700 mil do governo. Nossa Senhora. A diferença é grotesca, é verdade. A diferença, por isso que eu te falo, não adianta você trazer 200 mil reais, 500 mil, quando você precisa você tem que demonstrar a precisão daquilo, né? Uhum. Então, é complicado, viu, Mariana? A gente teve que mostrar para o governo que tinha aquele aporte e que já estava sendo aportado via convênio, tudo oficial. Foi uma sorte minha também, né? Eu ter o convênio tudo oficializado, tudo certinho, com o reitor assinado e tudo certo. Isso aí eu acho que eu fui beneficiado por isso aí também, né? Porque a gente já tinha outros processos em andamento. Mas, não sei se eu... Eu acho que sim, acho que respondeu sim. O INCT, o legal do INCT é que ele dá
de estrutura para mim no país todo, e eu ajudo todos os outros, as unidades, porque eles estão integrados nisso aí, né? Quem está fazendo toda o front, né, que está dentro, está pegando os pacientes, fazendo toda a parte de coleta de dados, isso é muito importante. Não pode falar que foi feito tudo aqui. Aqui foi parte só tecnológica. Legal. Luiz, muito obrigada. Gente, será mais alguém tem alguma pergunta? Se todo mundo estiver com as suas curiosidades sanadas. Eu quero agradecer vocês pelo convite, Tatiana, você, Bruna, o Morel. Estou à disposição quando vocês precisarem. Ok. Olha, o Morel pediu para te agradecer em nome dele. Ele teve uma conferência com a China agora, 11h30, então ele teve que sair para poder participar, mas ficou muito feliz de ter você com a gente. Eu também posso dizer que foi uma palestra super rica. Acho que é bem possível que a gente chame de novo para fazer uma palestra sobre outro tema, sobre o empreendedorismo, que é um tema que para a gente é super interessante. Queria agradecer também ao pessoal do CDTS, que está todo mundo aqui, que participou da palestra fazendo perguntas. A gente teve uma discussão muito legal. Então, eu queria agradecer a todos e dizer que a gente se vê em breve no nosso próximo seminário de julho. É claro que acho que qualquer pergunta que vocês tenham a mais ou alguma questão que vocês queiram abordar diretamente com o Luiz, a gente passa para vocês o e-mail dele, caso vocês queiram conversar em algum outro momento, até porque fazer perguntas assim rapidamente às vezes pode ser complicado, mas eu tenho certeza que ele vai estar disponível para responder outras dúvidas. Quero agradecer, então, novamente. Obrigado a todos aí pela audiência.